Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. É muito agradável quando nós recebemos aqui as mensagens de todos vocês, mas sobretudo aquelas que falam de conversão. Conversão dentro do catolicismo, da pessoa se afervorar mais, mas principalmente conversões dentro do protestantismo. E isso tem sido para nós um motivo de alegria tremendo, tremendo, tremendo. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês de uma maravilha que eu vou disponibilizar para vocês aqui agora. Hoje eu vou tratar de um assunto, e esse assunto é muito, muito interessante, que é, nós falamos muito dos protestantes que estão se convertendo. Eu considero os protestantes brasileiros, digamos, os chamados evangélicos, eles não têm o mesmo ânimos do protestante europeu. Eu já morei na Europa, eu vi como é que é, etc. O evangélico brasileiro, ele é meio católico. Por que ele é católico? Porque ele era católico. E ele abandonou a Igreja Católica por se sentir órfão, por se sentir maltratado muitas vezes, por ir perdendo o fervor em vista das novidades que foram aparecendo após o concílio e tudo mais. Então, ele, na verdade, é um católico triste, é um católico que está frequentando uma casa que ele não gostaria de estar. Ele gostaria de estar mesmo na casa que ele nasceu. E eu tenho muito insistido para que a gente reze nesse sentido, porque o Padre Pio quer de volta todas essas pessoas ele quer de volta. E eu estava lendo aqui o livro do... Como é que é o nome dele aqui? É um livro muito interessante que vocês encontram facilmente, que é o Padre Pio, um Santo Entre Nós, do Renzo Alegre. E é um livro fácil de encontrar. E eu li um trecho aqui do Padre Pio que me tocou a fazer o que eu vou fazer hoje. Por você, evangélico, que está com saudades da Igreja Católica. Por você, católico, que pode converter um evangélico. Por você, católico, que pode rezar por um evangélico, conversar com ele, explicar as dificuldades que ele tem ou as dificuldades que meteram na cabeça dele a respeito da Igreja Católica e trazer mais um para nossa santa religião e para os braços do Padre Pio diretamente. Para ver como o Padre Pio tinha tristeza quando acontecia de uma alma se perder, eu vou ler um trechinho aqui do livro. Diz assim: a popularidade do Padre Pio atraía a San Giovanni Rotondo multidões de pessoas, organizações humanitárias e outras igrejas, como por exemplo os protestantes, intuíram que aquela zona viria a ser algo de grande desenvolvimento e decidiram abrir ali as suas sedes. Eu não sei se é por causa que eles viam que ia ser desenvolvimento não, mas talvez fosse uma obra do demônio mesmo para fazer mal ali, naquele lugar onde tinha o Padre Pio fazendo tanto bem. Bom, mas o livro diz isso. Os protestantes elevaram a sua representação em San Giovanni Rotondo à sede episcopal, lançando uma vasta campanha publicitária e pretendendo erigir uma igreja na zona do convento dos capuchinhos. Veja a ousadia do demônio, né? A ousadia do demônio naquele território santo, sagrado, onde o Padre Pio sofria com suas 7 chagas, né? Onde o Padre Pio realizava tantos milagres, onde ele atendia todos, onde ele estava construindo o hospital dele, né? Do alívio do sofrimento. Ali eles queriam incrustar a unha, a garra do demônio para desviar os católicos. Vocês vão ver a reação do Padre Pio. Muitas pessoas aceitavam receber novo batismo e aderiam à nova Igreja da Salvação. Veja que coisa tremenda, né? Naqueles tempos, o mundo era muito mais católico. A Itália, então, nem se diga, né? Como é que alguém podia cair na tentação de mudar-se de religião? É uma coisa tremenda. Certa manhã, ou de se perverter, para falar o português claro, né? Ao invés de se converter. Certa manhã, contou o padre, quem conta isso é o Padre Carmelo, depois de regressar das confissões na igreja, o Padre Pio chamou-me à cela número 5, que era a cela dele, onde ele dormia,
e interpelou-me, com o rosto velado por uma tristeza imensa. Olha o que o Padre Pio diz para ele. Diz-me cá, não sabes nada do que está a passar na periferia de San Giovanni, na zona de Santo Onofrio? Não, padre, respondi. E ele, não sabes que os protestantes abriram um jardim de infância e que aquelas crianças, quando saem de lá, dizem blasfêmias horrendas contra Nossa Senhora? Né? O querido padre, com quem estava o Padre Carmelo, né? É o Padre Carmelo que está contando. O querido padre, vermelho de indignação, acrescentou, faz qualquer coisa, é urgente. Crianças que blasfemam contra Nossa Senhora. E de repente ele calou-se, comovido, assim segurando o choro, né, o pranto, né? Mas ele tinha o rosto todo atormentado pelo desgosto. Então vocês vejam, quando uma alma sai da Igreja Católica e vai para uma igreja protestante ou os evangélicos, como se diz hoje, qual deve ser a tristeza do Padre Pio? E como deve ser a alegria dele na hora que alguém me escreve no comentário, eu me converti à Igreja Católica, como já me aconteceu em tantos vídeos que nós tivemos em comentários, conversões, e eu tenho a impressão que o Padre Pio tem alguma, não sei, está nos desígnios dele usar esse nosso canal aqui para converter muitos protestantes. Aí vários começaram a me escrever dizendo assim, olha, mas o problema é o seguinte, os protestantes têm argumentos que a gente não sabe rebater, isso são os católicos, e os católicos precisam saber rebater. Outra é o evangélico que ouviu um pastor falando qualquer coisa, ele não sabia rebater e foi para a igreja evangélica. Então eu fui procurar um livro escrito por um apologista católico, defensor da fé, muito bom, Jaime Francisco de Moura. O livro é esse aqui, ó. 150 respostas católicas aos 150 ataques protestantes. Tem coisas aqui, olha, eu vou ler algumas questões para ver só para ver se vocês sabem responder. Vou fazer um teste. A Igreja Católica foi fundada por Constantino, no século IV. Ele apoiou o cristianismo e fez a religião oficial do Império. Portanto, ela não é verdadeira, a única coisa que aconteceu foi isso. Outra diz assim, em 310 foi introduzida a reza pelos mortos. Como é que a gente responde isso? Outro diz, por volta do mesmo ano de 375, a adoração dos santos. Em 375 também, o culto dos anjos. Que história é essa? Isso não existia no Evangelho. Jesus Cristo não estabeleceu nada disso. Como é que se responde isso? Outra, em 394 foi instituída a missa. Não tinha missa. Jesus Cristo não instituiu missa coisa nenhuma. Que história é essa? Tem que saber responder, na ponta da língua. E as respostas são curtas, rápidas e decisivas. Outro, em 431, ou seja, o século V, foi instituído o culto à Virgem Maria, ou seja, ninguém cultuava a Virgem Maria, os primeiros apóstolos não cultuavam a Virgem Maria. Enfim, ela era uma mulher comum, qualquer, que apenas deu à luz a nosso Senhor Jesus Cristo, né, Filho de Deus da Santíssima, e membro da Santíssima Trindade. Em 500, no ano de 500, é que foi instituída a roupa sacerdotal. Antes disso não tinha nada. Como é que a gente responde? Né? Depois, outro aqui, eu marquei alguns mais comuns que a gente ouve dos protestantes. Em 593 inventaram a supremacia papal. Jesus não criou nada disso. Como é que funciona, né? Depois, em 786, foi introduzida a adoração às imagens. Então, as imagens não deviam estar sendo colocadas nas igrejas para veneração, etc. Isso é uma adoração que foi instituída neste ano.
não foi instituído pelo cristianismo, nem pelo Papa, nem pelo Papa de então, nem por nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente, porque o Papa eles já nem aceitam, né? Outra pergunta, deixa eu ver como é que está o tempo aqui, tá razoável ainda. Outra pergunta interessante, eu anotei algumas aqui. Como se pode provar a existência dos 7 sacramentos? Olha que interessante. 7 sacramentos foram inventados pela igreja. Nosso Senhor nunca falou dos 7 sacramentos. Ele nunca falou nada a esse respeito, né? Como é que foi? Outra pergunta, olha só, são perguntas rápidas. O livro é um livro fininho, prático, que é uma barbaridade. Outra aqui, em 1508 foi oficialmente aprovada a Ave Maria. A Ave Maria não existia. Por que vocês católicos rezam uma oração? O que Jesus ensinou foi só o Pai Nosso. Aliás, eu pergunto, por que os protestantes alteraram o Pai Nosso, né? Devia rezar como Jesus ensinou, né? Mas eles alteraram, acrescentam um finalzinho lá, sei lá, que eu nem sei qual é, mas uma vez eu percebi que tinha isso. Olha só, em 1870, né? 1870 anos depois de Cristo, foi declarada a infalibilidade papal por Pio IX, ou seja, ele declarou, ele não tinha capacidade para declarar a infalibilidade, e isso é uma arma que os católicos usam para defender os dogmas e tudo mais. Aqui está a explicação de por que foi declarada a infalibilidade papal. Em 1965, Maria é proclamada mãe da igreja. Que negócio é esse? Né? Quem tinha direito de proclamar Nossa Senhora como mãe da igreja? Né? Outra objeção dos protestantes, para a Igreja Católica, Maria também é mediadora, igualmente a Jesus. Não é, mas aqui tem a resposta. Como é que se diz para eles? Sobretudo, como é que a gente explica para eles? Porque existe aquele de mau espírito. Você pode explicar com lógica, ele não quer saber, bate o pé e fica no erro. Isso aí, infelizmente, é só oração, jejum, penitência. E existe aqueles que são lógicos, que ao lerem uma resposta dessas, fala, poxa, tem lógica, está de acordo com as Sagradas Escrituras. Alguns ainda vão falar que está de acordo com a palavra, mas enfim. Vamos ver aqui mais uma, olha só Jesus basta, não precisa de igreja nenhuma. Isso é uma falácia, isso é uma barbaridade, é uma heresia, mas está respondido aqui de uma forma magistral. Outra, igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Vocês já ouviram isso ser falado por aí, à torta e à direita, né? Bom, outra aqui, coisas piores, tipo a igreja é a prostituta do Apocalipse, isso eu já ouvi também. É por isso que teve aquele pastor que chutou uma imagem aparecida, porque não tem o menor respeito a nada disso, né? Outro, olha, essa daqui é mais brutal, mas eu já ouvi também evangélicos dizendo isso. Jesus teve irmãos e irmãs, mas a Igreja Católica diz que não. Isso aqui é de uma estupidez. A hora que vocês lerem a refutação, vocês vão falar como é que alguém pode ser tão estúpido a ponto de não aceitar isso aqui. É uma coisa tremenda. Tem que ser estúpido mesmo. Mas eu acredito no Espírito Santo, acredito nas bênçãos de Nossa Senhora, acredito na força do Padre Pio, que está querendo chamar essas pessoas de volta. Está querendo chamar essas pessoas. Jesus é a rocha, Pedro é a pedrinha. Essa é outra também que eles inventam. Essa eu nunca tinha ouvido, mas tem lógica. Diz aqui, se Pedro recebeu autoridade, ele já morreu. Na Bíblia não se fala nada de sucessor. Quer dizer, morreu o papado ali em Pedro. Pedro era o sucessor e depois não tem mais nada. O que é que tem depois, né? Não tem lógica. A própria suposição não tem lógica. Pedro não foi papa, pois era casado. E se alguém falar isso para você? Não, Pedro não foi papa, ele era casado. O que você responde? Você sabe responder? Está aqui a resposta de uma forma espetacular, brilhante. A Bíblia não. Essa aqui é menos comum. Eu estou pegando aqui as mais comuns, né? Aquela que a gente ouve, aquelas cabeludas que a gente ouve na rua. Não faz sentido batizar criança se ela não se arrepende.
Eu já vi gente dizer assim, não, eu quero que meu filho cresça para ele decidir que religião ele quer. Dá vontade de falar, e você na hora que deu o nome para ele, você esperou ele decidir ou você pôs o nome dele de João, Alberto, Carlos, Adalberto? Você devia, por essa lógica, você devia ter dado um número aí para o seu filho. Fala, qual é o número aí? Por sequência aqui da maternidade. Ah, número 523. Ô, 523, como vai? Dava sopinha para ele, vai cuidando dele. Quando ele cresce, pergunta, 523, você quer ter algum outro nome? Etc. A lógica é essa. E você também quer ter outra religião? Qual a religião que você quer? Né? Mas nessas horas falta lógica, né, nessa discussão. Outra, na Bíblia ninguém confessava com os outros, mas somente com Deus. Que história é essa de confessionário, padre, confessar para o padre, etc. Né? É fantástico, esse livro aqui realmente é fantástico. Eu comecei a lê-lo há uns 4 dias atrás e eu não parei mais. Depois tem a famosa história protestante, tal coisa não está na Bíblia, aí vem a explicação também. Tem outro aqui, só a Bíblia basta, só a Bíblia, a palavra, né? Agora, depois, Lutero descobriu que a Bíblia é a única regra de fé, quem diz são os protestantes. Outro, todos têm Espírito Santo e podem interpretar a Bíblia. Essa também é uma mãe da natureza que eles falam frequentemente. Todo mundo pode. Então você vê um pastor subir ali sem preparação nenhuma e falar as maiores barbaridades. Depois vem outro e fala barbaridade ao contrário, porque todo mundo pode interpretar. É o livre exame da Bíblia instituído por Lutero, né? E aqui tem a resposta para tudo. Deixa eu ver o que mais tem aqui. É tão interessante o negócio que às vezes eu fiquei com tentação de quase ler todas as perguntas, mas não dá para ler as 150 perguntas. Olha só. Não há no Novo Testamento nenhuma citação desses livros. Jesus e os apóstolos não citaram uma vez sequer um trecho incluído nesses livros. Ele está falando de alguns livros apócrifos, os sete livros que os protestantes dizem que a Igreja Católica incluiu nas Sagradas Escrituras e que estão catalogados no deuterocanônicos e não como apócrifos, né? Então, assim, eles mostram que a Bíblia católica ela é falsa, etc. E tal. Bom, aí vem toda a explicação. Espetacular. Finalizando aqui também, para não cansar vocês. Outro, ó. Maria é uma mulher comum, igual a qualquer outra. Nós, católicos, mais ou menos sabemos responder isso aí. Se bobear, a coisa fica meio violenta. Como é que ela pode ser uma mulher qualquer? Mas aqui tem uma fundamentação doutrinária que a gente tendo arrasa. A Bíblia não diz que Maria subiu ao céu. Né? É impressionante a coisa. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não tem santo, não tem Nossa Senhora, não tem os anjos, tem as almas do purgatório, não tem nada. Nada. É Jesus. Eu não sei como eles não dizem que é Deus, né? Não, está dizendo, não, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, só que quase negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque se eu para falar com Deus tem essa... eu falando com Jesus, eu estou falando com Deus. É um negócio meio estranho. Aí vem outro aqui, em Atos 4:12, aliás, é uma delícia, protestante gosta de mostrar que ele conhece a numeração de tudo quanto é versículo, capítulo, etc. Eu, francamente, não conheço. Nem por isso sou menos devoto, nem por isso corro risco de perder minha alma, porque decorar a tabuada também não faz muita diferença. Então ele diz, em Atos 4:12, afirma que só há salvação em Jesus. Aí vem toda uma explicação. O protestante adora esse trecho dos Atos dos Apóstolos. Outro, Deus não divide a glória dele com ninguém. Só com Lutero e Calvino, né, pelo jeito. Mas, enfim, aqui vem a explicação. Para que intercessão dos santos, se eu posso pedir diretamente a Deus? Para quê? Você sabe responder isso? Não sabe? Está aqui. Depois vem aqui, mais uma. Os mortos estão dormindo, esperando a ressurreição final. Nada podem fazer. Por quê? Olha só.
Porque a missa de sétimo dia, se ao morrer a pessoa não lembra mais de nada, quer dizer, é uma visão materialista, né, do corpo. Quer dizer, a pessoa morreu, aquilo ali é um corpo inerte, nunca foi templo do Espírito Santo, nunca possuiu alma, né, e vai ficar lá, dormindo. Uma coisa de louco, mas tem aqui uma resposta muito mais bem feita do que essa que eu estou dizendo aqui. Olha a outra, essa aqui é a preferida deles. Deus proibiu fazer imagens em Êxodo 20,4. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança. Aqui é o tal negócio da idolatria, eles pegam nisso, e é nisso também que eles envolvem muitos católicos que não sabem responder e acabam caindo nessa. Outra aqui, católicos se prostram diante de imagens e pessoas, isso é idolatria. Vem toda a explicação. São coisas que você já ouviu. Né? Depois, aqui está, não? Aqui tem algumas considerações do autor. Bom, então olha só, esse livro delicioso de ler, porque na medida que a gente vai lendo, a gente vai saboreando como a doutrina católica é linda, verdadeira, lógica, maravilhosa, tem resposta para tudo, né? E é quase um catecismo, pergunta-resposta, 150 respostas católicas aos 150 ataques protestantes. Porque na hora que você abre esse livro, você não para. É impressionante. Você fala, olá, aqui estão todas as respostas que eu precisava. Aqui está tudo que eu não sabia responder. Aqui está tudo que eu devo saber para ser um verdadeiro católico, um defensor da igreja. Esse livro aqui vale ouro, tá bom? Mas é barato. Vamos pedir ao Santo Padre Pio que nos abençoe. Vamos rezar primeiro a Ave Maria, um por todos, todos por um, e depois ficar com a bênção do Santo Padre Pio. Até amanhã. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buona giornata a tutti.